Pessoal, vamos aqui para a questão de número 6. Ó, essa questão 6 foi uma questão da prova do Enem do ano passado. A questão é o seguinte, ó. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identifiquem as cores primárias. Aí quais são as cores primárias? O azul, o amarelo e o vermelho, que ele diz. Além disso, a justa posição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul, tá? Então, na realidade, ó, esse desenho eu estou trazendo aqui, esse desenho não está na prova, né? Mas isso aqui foi o projeto desse design. Esse desenho aqui, ele mostra o seguinte, que existem 3 cores que são primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, e quando você combina as cores, você vai ter as cores chamadas de cores secundárias. Se você pegar o vermelho com o amarelo da laranja, né? Parece a música da Xuxa, todo mundo aprendeu isso, não foi? Eu só aprendi por causa da música da Xuxa, porque eu não sabia não. O amarelo com o azul da verde, né? E esse azul com vermelho, na realidade o nome correto era para ser violeta. A gente chama de roxo, mas o nome era para ser violeta. Então, ó, o vermelho, o amarelo e o azul são as cores primárias. Esse laranja são essas duas juntas, é secundária. O verde e o violeta são cores secundárias, certo? Aí o enunciado da questão diz assim, ó. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores secundárias, identificam as cores primárias, azul, amarelo e verde. Além disso, a justa posição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como é o verde, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é o vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se elas são claras ou escuras. Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, um azul desse aqui, você pode pintar o azul em 3 tonalidades. Você pode pintar o azul, você pode pintar o azul claro e você pode pintar o azul escuro. Quando você pega, por exemplo, o vermelho, você pode pintar o vermelho, você pode pintar o vermelho claro e você pode pintar o vermelho escuro. E assim vai acontecer com qualquer uma das cores. Aí a pergunta da questão é o seguinte, a pergunta da questão é, de acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Pessoal, olha só, eu vou resolver essa questão aqui com vocês. Dá para ver que número é esse aí? Isso já é um serviço para ver o pessoal que está sofrendo de daltonismo, viu? O cara que é daltônico não consegue diferenciar muitas cores, principalmente o vermelho e o verde. Então, quem não estiver conseguindo enxergar aí direitinho o número 74, tem que procurar um oftalmologista para se cuidar. Então, olha só, a pergunta da questão é a seguinte: eu quero saber quantas cores diferentes a gente pode pintar. O que é que a gente vai fazer? Eu vou resolver esse problema de 2 formas. O que é que eu disse para vocês no começo da aula de análise combinatória? Análise combinatória é um assunto interessante porque você não precisa decorar fórmula. É lógico que se você souber esses princípios, você consegue deixar a questão mais rápida. Mas lá na hora da prova, o que é que tem que valer sempre? É o bom senso. Alexandre, eu posso contar de uma por uma? Pode. Se a quantidade não for muito grande, você pode. Então, vamos mostrar que essa questão aqui, se você não sabe nada de análise combinatória, você tem condição de fazer. E não tem nada de absurdo na resolução dessa questão. Vamos lá. Vamos primeiro usar as cores primárias, tá certo? O enunciado diz que as cores primárias quais são? Vê aí. Quais são as cores que ele diz que são cores primárias? É o azul, o amarelo e o vermelho. Então, vou começar com o azul. Pessoal, esse azul, ele pode ser pintado em quantas tonalidades? Só o azul. Só o azul pode ser pintado em 3 tonalidades. Tem o azul normal, aí esse azul pode vir como? Claro ou escuro, né? Então, quando você pinta o azul, você pode pintar o azul, você pode pintar o azul claro e você pode pintar o azul escuro. Então, você podia escrever assim na sua apostila, ó. Escreve assim, ó, azul. Aí puxa 3 setinhas.
Depois que você escreve azul, você bota assim, normal, claro e escuro. Então azul pode ser o próprio azul, azul claro ou azul escuro. Isso se eu usar o azul, mas só tem o azul de cor primária? Não. Qual é a outra cor que o enunciado deu para a gente? Amarelo. Então como é que a gente pode pintar esse amarelo? Pode ser o amarelo mesmo, o que mais? Pode ser o amarelo claro e pode ser o amarelo escuro. Só para a gente pensar aqui, a gente já contou quantas cores até agora? Quantas? 6. Foi o azul claro e o azul escuro, 3. O amarelo claro e amarelo escuro, mais 3, já são 6. Outra cor primária, vermelho. Aí o vermelho pode ser o vermelho, o que mais? Vermelho claro e vermelho escuro, já são quantas? Já tem 9 cores, né? 3 com azul, 3 com amarelo e 3 com vermelho, com as cores primárias. Só que o enunciado da questão diz que você pode misturar as cores, não pode? Aí a gente vai ver as cores secundárias agora. Se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter uma outra cor, que é o violeta. Então, na hora que a gente mistura, a gente vai ter uma outra cor, que é o violeta, que pode ser o violeta e pode ser o que mais? O claro e o escuro. Então, vamos lá relembrar. Se eu botar só o azul, pode ser azul, azul claro ou azul escuro, 3. Só o amarelo amarelo claro e amarelo escuro, 3 também, mas já são 6. O outro era o vermelho. O vermelho, vermelho claro e vermelho escuro, mais 3, já são 9. Agora eu vou misturar as cores. O azul com o vermelho vai dar o violeta. Pode ser claro e pode ser escuro, mais 3. Se eu misturar agora o azul com o amarelo, são mais quantas que eu posso criar? Mais 3. É o verde claro e o verde escuro. Só está faltando mais uma vez para misturar. O que está faltando misturar agora é o vermelho com o amarelo, que vai dar exatamente o laranja. Aí tem o laranja claro e o laranja escuro. Vocês contaram quantos a gente colocou até agora? Até agora foram 18. Tem essa opção 18? Tem ou não tem? Tem, só que você não vai marcar. Por quê? Porque tem um detalhezinho a mais aqui. Presta atenção aqui, ó. E essas duas cores aqui? A questão diz ou não diz que você pode pintar de preto e pode pintar de branco? O enunciado até diz que quando você associa uma cor com o preto, ela fica escuro. E quando você associa uma cor com o branco, ela fica claro, né? Então, além dessas 18 cores, ainda tem o que mais? O preto e o branco, né? Tem mais duas, o preto e o branco. Então, significa dizer que o meu quadro de cores vai ficar assim, ó. Usando as cores primárias, que é exatamente o que vocês devem estar fazendo. Usando as cores primárias. Se eu usar o azul, pode ser o normal, o claro e o escuro. São 3. Se eu usar o amarelo, o normal, claro e escuro, mais 3. Se usar o vermelho, normal, claro e escuro, mais 3. Agora as cores secundárias. Se eu misturar duas, né? Pode ser o violeta, o verde e o laranja. Que pode ser a cor normal, pode ser o claro e pode ser o escuro. Então são 18. Temos também o branco e o preto, mais duas cores. Aí juntando tudo vai dar quanto? Juntando tudo vai dar 20. Então na realidade são 20 cores que a gente pode criar. O enunciado da questão, ó, e o branco com o preto não vai dar cinza? O enunciado da questão não diz que a gente podia juntar o branco com o preto. Eu até concordo com o seguinte, e se o enunciado dissesse, não era para contar o cinza? Era. Mas aí se você contasse o cinza, você ia pensar assim, e o cinza com azul? E o cinza com verde? E o cinza com amarelo? O enunciado da questão disse que você pode fazer o seguinte, diz que você tem 3 cores, que são as cores primárias, que você pode associar essas cores primárias, se você quiser, você pode associar com o preto ou com o branco, aí você vai ter o claro e o escuro. Então é a cor, o claro e o escuro, né? Você pode juntar duas dessas cores, para ter as cores secundárias. Aí cada cor secundária dessa pode ter também claro e escuro. Mas o enunciado não diz que eu posso misturar o branco com o preto. Se dissesse, eu ia ter que contar. Como não diz, tem que ver pelo enunciado da questão. Então a resposta final da questão vai dar 20. Certo? Agora, para a gente fechar essa parte aqui, pessoal, só um último detalhe, ó, é o seguinte. No caso aqui, a resposta seria a letra C, né? Da questão. Presta atenção no detalhe. Alexandre, a gente consegue resolver essa questão aqui do mesmo jeito que a gente resolveu a questão anterior, com aqueles quadrinhos? Pode.
Qual é a desvantagem de resolver com aqueles quadrinhos? É que você não está vendo o que é que você está escrevendo. Você encontra o resultado final, mas você não sabe o que é que você está escrevendo ao todo. Então vamos pensar assim, ó, é o mesmo exercício, a mesma questão, vamos tentar resolver de outra forma. Vamos pensar assim, usando as cores primárias, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher a cor e vou escolher a tonalidade. Pessoal, quais são as cores que o enunciado da questão deixa a gente usar? Quais são as cores primárias? As primárias. Tem escrito azul, amarelo e vermelho. Então, para escolher a cor, eu posso escolher o azul, o amarelo e o vermelho. Quantas opções são de cor? 3. Agora, depois que eu escolher a cor, posso escolher a tonalidade dessa cor. Cada uma dessas cores pode ser o quê? Pode ser na tonalidade normal, ela pode vir clara e pode vir o quê? Escura. Então, vou escolher a cor e a tonalidade, certo? Depois que a gente multiplica, o resultado deu quanto aí? 9. Então, tenho 9 opções somente com as cores o quê? Primárias. Mas tem as cores secundárias que o enunciado da questão diz, que são as cores que você obtém misturando as outras duas, né? Então vamos lá, com cores primárias eu tenho 9 opções, porque são 3 cores com 3 tonalidades, multipliquei e deu 9. Com as cores secundárias, eu vou escolher também a cor e a tonalidade. Quais são as cores secundárias? São aquelas que a gente obtém quando mistura com a outra. Então pode ser o azul com vermelho, pode ser o azul com amarelo e pode ser o vermelho com amarelo, né? Misturando, são 3. Aí cada uma dessas cores também tem 3 tonalidades. A tonalidade normal, a clara e a escura. Aí se eu multiplicar isso aqui, vai dar mais quanto? 9. Então com as cores primárias, 9. Com as cores secundárias mais 9, já dá quanto? 18. Então o total de possibilidades, 9 mais 9. Ó, esse 9 aqui são com as primárias, mais 9 das secundárias. E esses outros dois que eu estou somando, o que é? É o branco e o preto que eu vou somar. Então vai dar quanto? 20. Beleza isso aí? Tudo bem? Pessoal, só uma última dica aqui para a gente fechar. 5 minutinhos a gente encerra aqui. Sei que está todo mundo cansado, já é puxado, mas vamos para a última. Só uma última dica. O que é que significa fazer uma permutação? Existem questões que a gente vai encontrar na prova que são questões de permutação. O que é permutar? É trocar a posição dos elementos. Existem situações em que você vai dizer assim, Alexandre, para conseguir resolver esse problema, basta pegar os elementos que eu tenho e trocar de posição um elemento com o outro. Quando você disser que você vai fazer uma troca de posição, trocar de posição significa permutar. Existem 2 tipos de permutação. A permutação simples e a permutação com repetição. Eu vou ver só um aqui com vocês, para a gente fechar aqui. Permutação simples. Se a pergunta fosse assim, ó, de quantas maneiras 5 pessoas podem posar para uma foto? Eu coloquei 5 pessoas posando para uma foto, certo? E eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso colocar essas 5 pessoas. A pergunta é, só existe essa maneira de colocar as pessoas para aparecer numa foto? Não, eu posso criar outras maneiras, não posso? Pessoal, para criar uma maneira diferente dessa, basta fazer o quê? Basta trocar a posição de uma pessoa com a outra, né? Se eu sair trocando a posição das pessoas, olha só, se eu trocar de posição as pessoas, é uma outra foto que eu vou tirar? É, né? Então como é que a gente poderia resolver essa questão? Eu poderia resolver assim, ó, pelo princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental? Eu vou escolher a pessoa que vai ficar nessa posição aqui. Qualquer uma dessas pessoas pode ficar na primeira posição? Então tenho 5 opções para dizer quem vai ficar na primeira posição. Mas eu vou ter que escolher alguém, não vou, para a primeira posição? Na hora que eu escolher alguém para a primeira posição, quando eu vier para a segunda posição, eu também vou ter 5 pessoas? Não, eu vou ter quantas? 4, porque alguém eu já botei na primeira posição. Então para a segunda posição não vou ter mais 5, eu vou ter 4. Então já coloquei alguém na primeira e já coloquei alguém na segunda posição. Vou colocar alguém na terceira posição. Quantas opções agora tem? Só 3. E para a próxima? 2. E para a próxima? Só uma pessoa. Se multiplicar dá quanto? 120. No lugar de resolver a questão desse jeito,
Eu poderia ter resolvido assim, ó, que é mais rápido. Eu vou pegar todas as pessoas e vou dizer assim, no lugar de pensar de uma em uma separadamente, eu vou pensar assim que é mais rápido. Alexandre, se eu quero pegar e tirar uma foto diferente dessa, basta pegar as pessoas que eu tenho e trocar de posição. Quando você diz que a solução é trocar de posição, você está dizendo que você vai fazer uma permutação. Então você faz assim, ó, permutação, esse pezinho significa permutação, e aqui embaixo você coloca quantos elementos você tem para permutar. Pessoal, quantas pessoas você tem aqui? 5. Então, no lugar de pensar de uma em uma, eu vou dizer o seguinte, eu vou permutar as 5 pessoas, eu vou pegar as 5 pessoas e vou trocar de posição as com as outras. Quanto é que dá a permutação de 5 pessoas? Dá 5, que é isso aqui, 5, lembram? 5 fatorial. E o que é o 5 fatorial? É o produto dos 5 primeiros números. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fossem 6 pessoas, era 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fossem 10 pessoas, era 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8, até chegar no 1. Certo? Então isso aqui é uma outra forma da gente resolver as questões. Tá certo? Isso aqui vai ficar para depois. E só uma mensagem aqui para vocês, para a gente encerrar e todo mundo ir feliz para casa. Deixa eu passar aqui rapidinho. Olha só. A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo o prazer da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. Iluminar sempre, essa é a nossa missão. Um abraço, pessoal, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau para vocês. Boa noite.